Quem não me conhece, meu nome é Ronaldo. Eu atualmente trabalho com investimentos. O principal negócio que eu tenho hoje é no mercado imobiliário. E sou aqui de Belo Horizonte e queria primeiro contar um pouquinho da minha história para vocês e depois a gente falar um pouquinho sobre o que eu aprendi, como fazer ou não fazer com dinheiro. Porque vocês conhecem e sabem como ganhar dinheiro e eu já ganhei algum dinheiro, perdi muito dinheiro, então eu aprendi algumas coisas, tá? Então eu queria falar com vocês a respeito disso aí. A ideia é o seguinte, eu sou daqui de Belo Horizonte, meu pai era caminhoneiro, minha mãe professora de grupo. Então a gente viveu uma vida bem simples. Pra vocês terem uma ideia, minha rua foi asfaltada, eu tinha 14 anos de idade. Então era assim, uma vida bem regradinha. Alguém que é novo aí sabe qual que é a diferença de valor de vender esterco de boi ou de cavalo? Então, a gente, quando menino, era uma forma de fazer dinheiro, que era catar esterco na rua, botar num saco, moer na mão e vender para os outros. Então, esse era seu ponto de partida. E desse negócio, eu cheguei a ser vice-presidente de uma multinacional. Trabalhei com um cara que chama Antônio Chapolimau, chamava, porque ele morreu há uns anos atrás. Esse cara chegou a ser o 6º homem mais rico do mundo. Ele era dono em Portugal das cimenteiras, estaleiro, das fábricas de celulose, os 2 maiores bancos privados, e em Angola e Moçambique, das minas de ouro e diamante. Então esse era o naipe do cara que eu fui trabalhar com ele. Mas a minha história começou assim. Eu sempre quis ter um negócio. Eu comecei fui estudar engenharia química, e quando eu formei, eu não tinha a menor ideia de onde trabalhar e tal, pintou um estágio numa fábrica de cimento, numa cidade aqui perto, chama Vespasiano. Então eu entrei lá como estagiário e tal, por uma série de fatores. Em alguns anos eu me tornei gerente dessa fábrica, aí fiz umas mudanças, porque o dono já estava velho e queria facilitar a sucessão dele. Então fizemos umas mudanças lá. Em 1999, tem um ranking da Exame, nós fomos eleitos a empresa mais rentável do setor de mineração do Brasil. E disso aí, com essas mudanças que a gente fez, o cara gostou do trabalho e me colocou lá como vice-presidente. O presidente era ele, o dono desse negócio, desse grupo. Daí eu fui para os Estados Unidos, que ele queria comprar um grupo cimenteiro lá. Aliás, foi a coisa mais ridícula do mundo, porque ele me mandou para lá para comprar junto com a Votorantim. O Votorantim mandou Fábio Hermínio de Moraes, mais uma equipe de 7, 8 pessoas, e eu, viu lá, né? Para fazer um negócio desse, de mais de $1 bilhão. Então, eu tive uma oportunidade de crescer nesse meio. E foi aí que abriu um pouco minha cabeça. Fiz alguns cursos nos Estados Unidos, lá mandado por ele. E aí voltei a conduzir essa fábrica durante vários anos, até que ele falou, ó, tô para morrer. Tava com câncer de pâncreas, tem vida curta e tal. Eu falei, cara, eu preciso de tocar minha vida. E aí esperei ele morreu, saí desse negócio e fui abrir empresa. Então eu brinco que eu já tive empresa de quase tudo nessa vida. E aí disso eu aprendi algumas coisas. Eu ganhei muito dinheiro, investi em alguns negócios bacanas, me tornei sócio de algumas coisas, e aí me tornei sócio de Tubarão. Por exemplo, fizemos negócios com a Votorantim. Votorantim engoliu a gente. Aprendi que a gente não faz negócio com gente tamanho muito diferente. E aí, desse negócio é que eu queria trocar algumas ideias, algumas reflexões com vocês. E é o que eu vivo falando com meus meninos, porque ganhar dinheiro a gente ganha, mas algumas coisas fazem com que a gente perca e às vezes, por inocência, né? Então, eu queria trocar umas ideias, pontuei algumas coisas para a gente falar que alguns são básicos, né? Porque tem gente aí de 17 anos de idade, né? E tem gente muito experiente. Eu queria trocar com vocês, né? Sempre vão existir variáveis no negócio de qualquer um que são fora do controle da gente, né? E o problema é que quando você começa a ganhar dinheiro, você se julga o foda. E nunca pensa que esse negócio pode ter um revés. E tem variáveis fora do controle da gente. Por que essas variáveis estão fora do controle? A gente precisa de ter algumas precauções. Então, a primeira delas, para mim, é o seguinte. Talvez o Rodolfo saiba aí como é que cata feijão, né? O pessoal
Hoje você compra feijão, feijão quase não tem pedra. Há uns anos atrás, você comprava um saquinho de feijão, você tinha que catar o feijão. As pessoas colocavam o feijão em cima da mesa e iam separando. Isso é feijão, 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 pedra. Feijão, 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 pedra. Uma vez um cara me falou isso, infelizmente esse cara já morreu, era um grande amigo, ele falou assim, Ronaldo, quando você for fazendo negócio, pega um pouco desse dinheiro e guarda, e você não vai mexer nele em situação nenhuma. Ele é seu pessoal. Porque quando a gente mexe com o negócio, muitas vezes acontece o seguinte, cara, começa a mexer, aí precisou de caixa, porra, para que eu vou no banco se eu tenho dinheiro? Você pega o seu dinheiro, põe ali. Pega o seu dinheiro, põe ali. E aí, nesse negócio de pega seu dinheiro e põe ali, acontece algumas coisas assim. Por exemplo, hoje, o Rodrigo, que falou aqui, aí perguntaram para ele, você estava de Porsche? Eu fui de 2 Porsches para ficar sem carro, andando de carro emprestado em 2 anos. Se eu tivesse separado o feijão da pedra e separado meu dinheiro pessoal lá atrás, talvez não teria acontecido isso. Eu já contei para os meninos que chegou num ponto seguinte, e aí você tem que dar valor na mulher que você tem. Eu cheguei a fazer unha da minha mulher, cara, porque ela não tinha dinheiro para ir pro salão, entendeu? E essa mulher ficou comigo, é diferente. Então a gente precisa ter consciência de algumas coisas de dinheiro. Sempre ouvi falar, dinheiro não segura desaforo, não aguenta desaforo. E é verdade, cara, não tem limite. Quanto maior você começa a girar, 100% é 100% em qualquer lugar, cara. Então, se eu tenho um giro de 1 milhão e meu caixa necessário é 100 mil, ou se eu tenho um giro de 100 milhões, o caixa ele tem que ser proporcional ao seu negócio. Não invista todo o seu caixa, não vai... Mas você nunca alavancou a vida? Alavanquei, mas uma coisa... Mas o que é o grande negócio aí, cara? É que a alavancagem financeira ela é fantástica quando ela é a seu favor. Então, o banco é uma maravilha quando você não precisa do dinheiro. Então, por exemplo, você está na construção civil, você faz financiamento para construção. Cara, se você tem o dinheiro para pagar, no caso de dar uma merda ali, beleza. Agora, você pegar esse dinheiro do banco, contando que a prefeitura não vai atrasar seu projeto, não vai ter uma Covid, que não vai ter isso, não vai ter aquilo. Cara, então, primeira coisa, separa seu dinheiro pessoal, aquilo ali é seu, não é do negócio, não lhe pertence. Ele pertence para quem tem mulher e filho, ele pertence para eles também, é deles também. Então, a primeira coisa que eu falo com meus meninos hoje, eu tenho um menino de 17 e um de 18. Primeira coisa, cara, não vai ser empregado ninguém, pelo amor de Deus. É uma das coisas que eu falo. A outra é o seguinte, começa a juntar seu dinheiro a partir de agora.